a família do meu noivo sempre fez questão de mostrar que tinha dinheiro e status. Por isso, quando cheguei à minha própria festa de noivado usando um vestido simples, minha futura sogra olhou para mim com desprezo e disse: "Nós somos uma família rica, e você aparece aqui vestida assim." Antes que eu pudesse responder, minha futura cunhada se aproximou, puxou meu vestido com força e rasgou o tecido, afirmando que eu estava tentando envergonhar a família deles. O mais doloroso foi ver Sullivan, meu noivo, apenas abaixar a cabeça e permanecer em silêncio. Mas tudo mudou no momento em que meu avô entrou naquele salão. Para entender por que aquela noite terminou de uma forma que ninguém esperava, preciso contar minha história. Meu nome é Heidi. Perdi meus pais em um acidente trágico quando ainda tinha apenas 9 anos. Depois disso, meu avô Harold assumiu minha criação. Ele era um homem extremamente influente no mundo dos negócios, dono de um enorme império construído ao longo de décadas. Desde cedo, ele planejou que eu herdasse tudo o que havia conquistado. Porém, 3 anos atrás, tomei uma decisão que surpreendeu até mesmo ele. Eu não queria simplesmente assumir uma vida de luxo sem conhecer a realidade fora da nossa bolha de riqueza. Queria entender o valor do esforço, do dinheiro e das pequenas conquistas. Por isso, pedi para me mudar para Sacramento, morar em um apartamento simples e trabalhar como qualquer outra pessoa. Prometi ao meu avô que não usaria o sobrenome da família nem sua influência para resolver meus problemas. Ele, mesmo preocupado, respeitou minha escolha. Para me dar a chance de viver uma vida normal, manteve minha verdadeira identidade em segredo. Assim, deixei para trás mansões, privilégios e conforto. Tornei-me apenas uma jovem tentando construir o próprio caminho. Eu acreditava que uma vida humilde me afastaria de pessoas interessadas em dinheiro e aparência. Mas eu jamais imaginei que essa escolha me levaria ao momento mais humilhante da minha vida. Minha nova rotina em Sacramento começou em um pequeno apartamento apertado e com um emprego como recepcionista de hotel. Eu dirigia um velho Honda Civic que fazia barulhos estranhos e trabalhava em turnos cansativos em um movimentado hotel no centro da cidade. Pela primeira vez, eu precisava planejar cada compra no mercado, separar dinheiro para o aluguel e contar minhas gorjetas para conseguir abastecer o carro. Era difícil e cansativo, mas também era uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado. Eu gostava de ser uma pessoa comum. Ninguém me tratava como a neta de um bilionário. Para todos ao meu redor, eu era apenas uma garota trabalhadora tentando seguir em frente. Foi justamente nessa fase da minha vida que conheci Sullivan. Ele era engenheiro de software e participava de um grande evento de tecnologia realizado no salão principal do hotel onde eu trabalhava. Enquanto muitos convidados agiam de forma arrogante, exigindo tratamento especial, Sullivan era diferente. Ele era educado, tranquilo e tinha uma maneira gentil de tratar as pessoas. Em uma noite particularmente complicada, um hóspede importante ficou furioso comigo por causa de um erro em uma reserva. Enquanto ele levantava a voz, Sullivan se aproximou discretamente, me entregou um café e ficou ao meu lado até que a situação se acalmasse. Depois daquele momento, começamos a conversar durante meu intervalo. Antes de ir embora, ele pediu meu número. Aos poucos, nossa relação cresceu e se transformou em algo especial. Sullivan parecia ser exatamente o oposto dos homens arrogantes que eu conheci nos círculos de elite onde cresci. Pela primeira vez, achei que havia encontrado alguém que enxergava quem eu realmente era, e não o dinheiro ou o sobrenome da minha família. Ele nunca fazia questão de falar sobre quanto ganhava ou tentar impressionar alguém com dinheiro. Ele realmente prestava atenção quando eu conversava, lembrava dos meus pedidos favoritos de comida e sempre fazia questão de me acompanhar ou garantir que eu chegasse em casa em segurança depois dos meus turnos de madrugada. Naquela época, eu acreditava que tinha encontrado alguém especial, uma pessoa que enxergava meu caráter e não minha situação financeira. Eu achava que Sullivan era o tipo de homem que valorizava sentimentos verdadeiros acima de riqueza e aparência. Mas, olhando para trás, percebo que alguns sinais estavam bem diante dos meus olhos. Eu apenas escolhi não enxergá-los. Sullivan era o típico filho extremamente ligado à mãe. Ela influenciava sua rotina, suas decisões e até seu humor. No começo, eram apenas pequenas situações que pareciam sem importância. Às vezes, estávamos em um jantar romântico comemorando uma data especial, e o celular dele vibrava de repente. Quando ele via o nome da mãe na tela, largava tudo imediatamente. Pedia desculpas, levantava da mesa e atendia a ligação.
Ele passava longos minutos andando pelo lado de fora do restaurante enquanto ouvia atentamente cada pedido dela. Enquanto isso, eu ficava sozinha esperando na mesa, tentando fingir que aquilo não me incomodava. Certa noite, enquanto estávamos no meu pequeno apartamento, decidi falar sobre aquilo que vinha me incomodando há algum tempo. Eu observava Sullivan responder mensagens da mãe pela quinta vez naquela mesma hora. Sullivan, falei colocando minha xícara de café sobre a mesa, você conversa com sua mãe o tempo todo. Ela sabe que eu existo? E se ela não gostar de mim porque sou apenas uma recepcionista de hotel tentando pagar as contas todos os meses? Ele continuou olhando para o celular por alguns segundos antes de responder. Quando finalmente levantou os olhos, soltou uma risada nervosa, como se eu estivesse exagerando. Ele segurou minha mão e disse: minha mãe vai entender, não se preocupe. Ela só se preocupa comigo. Quando ela conhecer você melhor, vai perceber o quanto você é incrível. Deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu resolvo isso. Essa era sempre a resposta dele. Sullivan evitava qualquer conversa mais séria sobre sua família. Ele não gostava de conflitos e fazia de tudo para manter a paz, principalmente quando isso significava não contrariar a própria mãe. Naquele momento, eu confundi essa falta de atitude com tranquilidade. Pensei que a forma como ele obedecia à mãe mostrava apenas que ele era um homem dedicado à família. Eu não imaginava que sua dificuldade em se posicionar acabaria destruindo algo que nós dois construímos. Mesmo com esses pequenos sinais, meus sentimentos por ele continuavam crescendo. Sullivan me trazia uma sensação de estabilidade em uma fase da minha vida em que eu buscava exatamente isso. Um ano depois, ele me pediu em casamento. Ele não organizou uma grande surpresa cheia de luxo, nem alugou um lugar extravagante. Em vez disso, levou-me a um parque tranquilo com vista para o rio Sacramento durante o pôr do sol. Nós caminhávamos pela margem do rio enquanto conversávamos sobre nossos planos para o futuro. De repente, ele parou, respirou fundo e se ajoelhou na grama. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo com um anel de diamante simples, mas cheio de significado. Suas mãos tremiam um pouco enquanto ele olhava para mim. Naquele momento, ele prometeu que cuidaria de mim, que construiríamos uma vida simples e feliz juntos e que sempre estaria ao meu lado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era exatamente aquele tipo de momento sincero e sem exageros que eu sempre sonhei viver. Eu não me importava que o anel tivesse custado uma pequena parte do que meu avô gastava em um único almoço de negócios. Para mim, o valor daquele presente não estava no preço, mas na pessoa que estava segurando a caixa. Sem pensar duas vezes, aceitei o pedido e o abracei com força. Naquele momento, eu realmente acreditava que meu passado, meu sobrenome e minha verdadeira identidade não tinham importância. Eu tinha certeza de que o nosso amor seria forte o suficiente para enfrentar qualquer dificuldade. Uma semana depois do noivado, Sullivan decidiu que era hora de me apresentar oficialmente à sua família. Ele me levou até a casa onde sua mãe e sua irmã moravam. Quando chegamos, entrei em uma grande casa em um bairro nobre. A fachada chamava atenção com uma decoração exagerada, jardins perfeitamente cuidados e enormes colunas que pareciam feitas mais para impressionar visitantes do que para criar um ambiente acolhedor. Assim que abriu a porta, Sullivan me conduziu até a sala de estar. O lugar era cheio de detalhes chamativos, tons dourados por todos os lados, móveis luxuosos e lustres que imitavam cristais brilhantes. Foi ali que conheci Rita, minha futura sogra, e Sabrina, minha futura cunhada. Rita usava um vestido elegante de marca e um colar de pérolas pesado, mesmo sendo apenas um jantar em família. Ela me recebeu com um sorriso controlado, daqueles que parecem educados, mas escondem uma avaliação silenciosa. Sabrina estava ao lado dela segurando uma taça de vinho. A primeira coisa que fez foi me analisar dos pés à cabeça. Seu olhar parou na minha bolsa. Quando percebeu que não havia nenhum símbolo de uma marca famosa, seu rosto mudou levemente. Um pequeno sorriso de desprezo apareceu por alguns segundos. Então, Heidi, disse Sabrina, girando a taça entre os dedos. Eu vi você chegando. Aquele carro estacionado atrás da minha Mercedes é seu? Sim, respondi tranquilamente. É um Honda Civic mais antigo. Oh, ela respondeu, prolongando a palavra com um tom de pena. Bom, pelo menos ele leva você de um lugar ao outro, imagino. Eu simplesmente não teria paciência para cuidar de um carro tão antigo.
Sullivan soltou uma risada sem graça e tentou mudar o clima, me guiando até a sala de jantar. Rita havia preparado uma refeição sofisticada, com talheres de prata brilhantes e guardanapos cuidadosamente dobrados. Nos primeiros minutos, ela tentou parecer uma anfitriã perfeita de alta sociedade. Durante o jantar, falou sem parar sobre seus clubes exclusivos, eventos beneficentes que frequentava e sobre a suposta grande carreira de Sabrina com sua empresa de mídia. Eu apenas permanecia em silêncio, comendo minha refeição e respondendo com educação quando necessário. Então, de repente, Rita direcionou toda a sua atenção para mim. Sullivan comentou que você trabalha no centro da cidade, Hyde, disse ela, apoiando as mãos sobre a mesa. Em qual empresa você trabalha? É algo relacionado a finanças, marketing ou alguma área corporativa? Coloquei o garfo sobre o prato e olhei diretamente para ela. Na verdade, eu trabalho como recepcionista em um hotel. Na mesma hora, o som dos talheres desaparecendo pela sala chamou minha atenção. O ambiente ficou completamente silencioso. Sabrina parou no meio do movimento, com a taça de vinho ainda próxima aos lábios. A atmosfera acolhedora daquele jantar desapareceu em segundos, sendo substituída por um silêncio desconfortável e uma tensão impossível de ignorar. Rita me encarou como se eu tivesse acabado de revelar algo vergonhoso. O sorriso educado que ela mantinha no rosto simplesmente desapareceu. Uma recepcionista, repetiu ela, em um tom frio, como se aquela palavra tivesse um peso negativo. Sim, respondi calmamente. Eu cuido do atendimento aos hóspedes e das operações da recepção. Rita se recostou na cadeira e soltou um suspiro exagerado. Primeiro olhou para Sullivan, depois voltou os olhos para mim, sem demonstrar qualquer simpatia. Meu filho é engenheiro de software sênior, afirmou ela, deixando sua voz mais séria e distante. Ele tem uma carreira promissora e convive com pessoas de alto nível. Ele precisa de uma esposa que esteja à altura disso. Alguém que compreenda o estilo de vida que ele leva e consiga acompanhá-lo. Ela fez uma pausa proposital, deixando o silêncio tomar conta da mesa antes de continuar. Não tenho nada contra pessoas que trabalham honestamente, Hyde. Mas uma recepcionista de hotel, bem, existe uma diferença muito grande entre vocês. Como você pretende acompanhá-lo em eventos profissionais? O que os colegas dele vão pensar? Meu coração acelerou diante daquelas palavras. A forma como ela diminuía meu trabalho e minha história era difícil de acreditar. Virei meu olhar para Sullivan. Aquela era a casa dele. Aquela era a mãe dele humilhando a mulher que ele havia pedido em casamento apenas uma semana antes. Eu esperei que ele dissesse alguma coisa. Esperava que ele defendesse meu valor, que lembrasse à mãe dele que uma profissão não define uma pessoa. Ou pelo menos que pedisse um pouco de respeito. Mas Sullivan permaneceu em silêncio. Ele ficou olhando para o próprio prato, claramente desconfortável. Seu rosto começou a ficar vermelho de vergonha, mas não pela atitude da mãe, e sim pela situação. Em vez de confrontar Rita, ele soltou uma risada fraca e sem jeito. Então, Sabrina, disse-lhe rapidamente, tentando mudar de assunto. Como está indo a nova campanha de marketing da sua empresa? Sabrina lançou um sorriso de satisfação para mim antes de responder ao irmão. E foi assim que eu fui completamente ignorada. A conversa mudou totalmente para os negócios de Sabrina enquanto eu permanecia sentada em silêncio, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O homem que havia prometido estar ao meu lado e me proteger não conseguiu nem mesmo defender minha honra diante de um comentário cruel durante um simples jantar em família. O restante da noite passou lentamente, carregado de desconforto. Terminei minha refeição sem realmente sentir o gosto da comida, percebendo que, naquela casa, minha dignidade parecia valer muito pouco. Mas aquele momento seria apenas o começo. Alguns dias depois, Rita marcou uma conversa particular comigo. Ela escolheu uma cafeteria sofisticada no centro da cidade. Quando cheguei, ela já estava sentada em uma mesa, tomando um expresso. Sobre a mesa havia uma grande pasta de documentos. Ela nem tentou começar com uma conversa amigável. Assim que me sentei, Rita empurrou a pasta pela mesa de mármore na minha direção. Leia, ordenou ela, sem demonstrar qualquer emoção. Abri a pasta e logo percebi do que se tratava. Era um acordo pré-nupcial preparado pelos advogados dela. Passei os olhos pelas páginas e fiquei impressionada com o quanto aquele documento parecia frio e calculado.
Ele estabelecia uma separação completa dos bens e colocava uma série de condições caso o casamento terminasse. Segundo o contrato, em caso de divórcio, eu abriria mão de qualquer direito à pensão ou suporte financeiro. Minhas próprias dívidas continuariam sendo minha responsabilidade e eu não teria qualquer participação em bens ou riquezas que Sullivan adquirisse durante o casamento. Era um documento feito para garantir que eu saísse daquela relação sem praticamente nada. Senti uma profunda ofensa, mas mantive minha calma. Fechei a pasta e a empurrei levemente de volta para o lado dela. Isso é bastante detalhado, falei. É para proteger meu filho, respondeu Rita, inclinando-se para frente com um olhar firme. Mas esse documento só cobre a parte legal. Se você realmente quer fazer parte da nossa família, existe uma condição que não está escrita nele, mas que você precisa aceitar. Olhei para ela em silêncio, esperando ouvir o restante. Você vai pedir demissão desse emprego simples de recepcionista imediatamente, declarou Rita. O tom dela deixava claro que não era uma sugestão. Era uma exigência. Ter minha futura nora trabalhando em um emprego de baixo salário é uma vergonha para nossa posição social. Você vai ficar em casa, cuidar da família e se dedicar totalmente a apoiar a carreira do Sullivan. Não vai mais carregar malas ou atender ligações de desconhecidos. Por alguns segundos, fiquei sem palavras. Ela queria que eu abrisse mão dos meus direitos no papel e também abandonasse, na prática, a única coisa que me dava independência. Rita estava tentando me colocar em uma posição onde eu dependeria completamente da boa vontade da família dela. Coloquei minha mão sobre a pasta e empurrei o documento de volta para ela. Eu não vou assinar isso, disse com firmeza. E também não vou abandonar meu trabalho. Os olhos de Rita se estreitaram. Como é que é? Casamento deve ser uma parceria entre duas pessoas iguais, não uma aquisição empresarial, respondi sem desviar o olhar. Eu não quero o dinheiro do seu filho. Eu consigo cuidar de mim mesma. Mas não vou assinar um contrato que me trata como um problema financeiro, e não vou desistir da minha independência apenas para preservar uma imagem social que vocês querem manter. Se Sullivan quiser se casar comigo, ele precisa aceitar tudo que eu sou, incluindo minha carreira. Rita bateu a xícara de café na mesa com força. Você é apenas uma garota arrogante. Está incomodada porque percebeu que não consegue colocar as mãos na nossa riqueza. Ela pegou a bolsa e se levantou. Vamos ver o que Sullivan vai dizer sobre essa sua teimosia. Então saiu da cafeteria sem olhar para trás. Naquela noite, esperei Sullivan chegar ao meu apartamento. Assim que ele entrou pela porta, fui direto ao assunto. Perguntei por que ele tinha permitido que sua mãe me colocasse contra a parede com um contrato injusto e uma exigência que poderia destruir minha carreira. Eu esperava que ele entendesse minha revolta. Esperava que ele me defendesse. Mas, em vez disso, Sullivan soltou um suspiro longo e cansado. Ele passou as mãos pelo rosto, colocou a maleta no chão e se jogou no sofá. Heidi, por favor, murmurou. Por que você precisa tornar tudo tão complicado? Fiquei completamente parada. Aquelas palavras me atingiram mais forte do que qualquer insulto que Rita havia feito. Eu estou tornando tudo difícil, perguntei, sem acreditar no que estava ouvindo. Sua mãe acabou de pedir que eu abrisse mão dos meus direitos e abandonasse meu trabalho. Ela me tratou como se eu fosse uma criminosa tentando roubar seu dinheiro. É só um pedaço de papel, Sullivan respondeu, evitando olhar diretamente para mim. Minha mãe só está preocupada. Ela sempre foi assim. E, sinceramente, ela tem razão sobre o emprego. Ele fez uma pausa e continuou. Você trabalha demais por pouco dinheiro. Eu ganho o suficiente para nós dois. Basta sair do hotel, assinar o documento e deixar que ela tenha essa vitória. Não é nada demais. Deixar que ela tenha essa vitória, repeti, sentindo minha voz tremer de indignação. Sullivan, ela está me tratando como se eu fosse uma interesseira. Ela quer tirar minha independência, quer me colocar em uma situação onde eu não tenha para onde ir. Ela só está tentando proteger a família, ele respondeu, aumentando o tom de voz. Assim que percebeu sua reação, Sullivan parou, abaixou a cabeça e começou a andar pelo apartamento. Olha, apenas assine, está bem? Outras mulheres ficariam felizes em poder ficar em casa. Só faça isso para agradar minha mãe e evitar mais problemas.
Eu não quero continuar brigando. Depois disso, ele entrou no quarto e fechou a porta. Eu permaneci sozinha na sala, olhando para aquela porta fechada em completo silêncio. Naquele momento, percebi algo doloroso. Sullivan não estava preocupado com minha dignidade, minha carreira ou meus sentimentos. A única coisa que parecia importar para ele era evitar qualquer conflito com a própria mãe. Foi naquele instante que uma enorme rachadura apareceu na base do nosso relacionamento. E, pela primeira vez, senti que talvez aquele dano não pudesse ser consertado. Como eu me recusei completamente a assinar o acordo, Rita mudou de estratégia. Se não conseguia controlar minhas decisões, tentaria controlar a imagem que eu mostraria ao mundo durante a festa de noivado. 3 dias antes do evento, uma grande caixa foi entregue no meu apartamento. A embalagem trazia o logotipo de uma boutique extremamente luxuosa localizada na região mais sofisticada da cidade. Curiosa, abri a caixa e afastei o papel de proteção. Dentro dela estava um vestido que representava exatamente tudo o que eu rejeitava naquela cultura de aparência e ostentação. A peça era coberta por pedras brilhantes de aparência exagerada, tinha um decote chamativo demais e uma cor impossível de ignorar. Parecia menos uma roupa elegante para uma festa de noivado e mais uma tentativa desesperada de chamar atenção. Antes mesmo de fechar a caixa, meu celular tocou. O nome de Rita apareceu na tela. Assim que atendi, ela foi direto ao assunto, sem sequer dizer olá. Imagino que o entregador tenha deixado minha encomenda aí. Sim, eu recebi a caixa, respondi, olhando para o vestido espalhafatoso. Mas eu não vou usar isso. Do outro lado da linha, Rita soltou uma risada fria e cheia de desprezo. Você não tem escolha. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. A partir de agora, você faz parte da família Vance. Eu vou decidir o que você vai vestir. A voz de Rita estava cheia de autoridade, como se aquela decisão realmente pertencesse a ela. Você precisa estar à altura da ocasião. Não pode aparecer diante dos nossos convidados importantes e envergonhar a família. Vista o vestido, faça os ajustes necessários se precisar, e use no sábado. Eu sou perfeitamente capaz de escolher minhas próprias roupas, respondi com firmeza, tentando manter a calma. Eu já tenho um vestido preparado para minha festa de noivado. Naquele momento, Rita abandonou completamente o tom educado que fingia ter. Eu não me importo com esses trapos baratos que você comprou em alguma loja qualquer, ela respondeu com desprezo. Você vai usar o que eu comprei ou vai se arrepender. Antes que eu pudesse responder, ela desligou o telefone. Joguei o celular no sofá e fui direto para o meu quarto. Passei pelas roupas simples que eu usava no dia a dia e alcancei cuidadosamente uma capa protetora guardada no fundo do armário. Com cuidado, abri o zíper. Dentro dela estava um vestido clássico, feito sob medida. Era elegante, discreto e tinha uma beleza que não dependia de brilho ou marcas famosas. Não havia pedras chamativas, nem uma etiqueta de luxo tentando provar seu valor. Aquele vestido pertencia à minha mãe. Era exatamente a roupa que ela havia usado em seu último aniversário, poucas semanas antes do acidente trágico que tirou a vida dela e do meu pai. Eu havia guardado aquela peça com todo cuidado por mais de uma década. Para qualquer outra pessoa, talvez parecesse apenas um vestido antigo e simples. Mas para mim, era uma lembrança insubstituível. Vestir aquela roupa significava levar minha mãe comigo em um dos dias mais importantes da minha vida. Nenhuma quantia de dinheiro, e muito menos as exigências de Rita, poderia me fazer trocar uma memória tão importante por um vestido chamativo escolhido apenas para impressionar pessoas. Pendurei o vestido atrás da porta do quarto e senti uma enorme tranquilidade com minha decisão. Cerca de 1 hora depois, meu telefone tocou novamente. Dessa vez, era Sullivan. Você realmente brigou com a minha mãe por causa de uma roupa? O tom dele era duro. Pela primeira vez, eu ouvi falar comigo daquela maneira agressiva. Eu não comecei essa discussão, respondi, segurando a borda do balcão da cozinha. Minha mãe me enviou um vestido que eu não me sinto confortável usando. Eu apenas disse que já tinha escolhido minha própria roupa para a festa. Por que você precisa tornar tudo tão complicado? Sullivan gritou do outro lado da linha, ignorando completamente o que eu estava tentando explicar. Minha mãe gastou muito dinheiro nesse vestido para fazer você parecer adequada. Vai ser tão difícil assim simplesmente usar a roupa que ela escolheu?
Pare de ser tão teimosa e apenas faça o que ela está pedindo. Senti meu peito apertar. Sullivan, o vestido que eu vou usar pertenceu à minha mãe. Minha voz ficou mais baixa enquanto eu continuava. Foi a última roupa que ela usou antes de morrer. Eu quero que a lembrança dela esteja comigo. Ninguém se importa com uma roupa velha e ultrapassada, Sullivan respondeu, claramente irritado, como se meus sentimentos não tivessem importância. Você está envergonhando minha mãe. Use o vestido que ela comprou ou nem apareça na festa. Depois disso, um silêncio pesado tomou conta da conversa. Naquele momento, percebi que a pessoa do outro lado da linha parecia um completo desconhecido. Ele se preocupava mais em proteger o orgulho da própria mãe do que em respeitar a memória dos meus pais que já haviam partido. Eu não discuti. Não gritei. Não tentei convencê-lo. Apenas afastei o telefone do ouvido e encerrei a chamada. Voltei para o quarto, olhei para o vestido da minha mãe pendurado na porta e fiz uma promessa silenciosa a mim mesma: eu protegeria aquela lembrança, não importava o que acontecesse. Naquela noite, os enormes lustres de cristal do salão do hotel brilhavam intensamente enquanto eu atravessava a entrada da festa de noivado. Mantive a cabeça erguida usando o vestido da minha mãe. O tecido ainda carregava um leve cheiro de lavanda, uma lembrança reconfortante que me dava forças para enfrentar a família Vance. Mas, no instante em que meus saltos tocaram o piso de mármore polido, as conversas do salão diminuíram de repente. Centenas de olhares se voltaram para mim. Os convidados mais ricos e influentes de Sacramento, vestidos com roupas de grife e ternos perfeitamente ajustados, começaram a trocar olhares e cochichar. Um murmúrio de críticas se espalhou pelo ambiente. Algumas pessoas pegaram seus celulares e apontaram as câmeras diretamente para mim. Seus rostos mostravam diversão, como se estivessem assistindo a algum tipo de espetáculo. Ouvi risadas discretas, comentários maldosos e o som constante de várias fotos sendo tiradas. Eles estavam registrando minha entrada como se eu fosse uma atração ridícula diante de todos. Antes que eu pudesse entender completamente a situação, Rita abriu caminho entre os convidados e veio até mim. Sua expressão estava tomada pela raiva. Ela havia abandonado completamente a postura elegante e controlada que costumava mostrar em público. Naquele momento, ela não se importava mais em parecer educada. Pelo contrário, queria que todos ouvissem. O que significa isso? Gritou Rita, fazendo sua voz ecoar pelo enorme salão. Eu deixei muito claro o que você deveria vestir hoje. Nós somos uma família rica, e você apareceu na sua própria festa de noivado usando um vestido barato. Eu permaneci parada, segurando minha pequena bolsa com firmeza, recusando-me a demonstrar medo. Rita, esse vestido pertenceu à minha mãe. Ele tem um valor emocional enorme para mim. Eu não vou trocar. O rosto dela ficou ainda mais duro. Isso deveria estar em um lixo, disse ela, apontando para os convidados que continuavam filmando. Olhem para você. Parece uma pessoa sem dinheiro que entrou no lugar errado. Você fez isso de propósito para nos humilhar diante dos nossos convidados mais importantes e parceiros de negócios. Eu gastei milhares de dólares para fazer você parecer adequada, e você aparece usando esse vestido ridículo e ultrapassado apenas para me desafiar. As palavras de Rita alimentaram ainda mais os comentários ao redor. Os sussurros dos convidados aumentaram, dando a ela exatamente a atenção que queria. Então Sabrina surgiu entre as pessoas, segurando uma taça de champanhe. Havia um brilho de maldade em seus olhos enquanto observava a situação. Ela está tentando humilhar a nossa família, gritou Sabrina, garantindo que todos no salão escutassem. Ela quer que as pessoas pensem que nós não cuidamos dela. Ela é apenas uma interesseira fazendo um drama porque não conseguiu o que queria. Sabrina se aproximou rapidamente de mim. Não era apenas uma discussão ou uma provocação. Ela veio em minha direção com uma atitude agressiva. Antes que eu pudesse reagir, ela agarrou com força o tecido do meu ombro direito. Tire isso, sussurrou ela entre os dentes, puxando o vestido com toda a força. Pare, eu pedi, tentando me afastar. Mas Sabrina puxou ainda mais forte. O som do tecido rasgando ecoou pelo salão silencioso. A renda delicada do meu ombro direito, a mesma parte que minha mãe havia costurado cuidadosamente poucos dias antes de morrer, se rompeu completamente. O vestido se abriu,
deixando meu ombro exposto e destruindo para sempre aquela peça que carregava uma das últimas lembranças que eu tinha dela. Um choque coletivo tomou conta do ambiente. As câmeras dos celulares continuaram registrando tudo, e vários flashes iluminaram a cena enquanto as pessoas filmavam o que estava acontecendo. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, incapaz de acreditar que alguém tinha feito aquilo comigo. Rapidamente coloquei minha mão sobre o tecido rasgado, tentando juntar os pedaços daquela memória que havia sido destruída diante de todos. Meu coração batia acelerado. Lágrimas de dor e humilhação ameaçavam cair, mas eu segurei firme. Mordi o lado interno da boca e me recusei a demonstrar fraqueza. Então procurei desesperadamente no meio da multidão a única pessoa que deveria estar ao meu lado. A pessoa que havia prometido me proteger. Sullivan. Ele estava a poucos metros de distância. Ele tinha visto tudo. Tinha ouvido a mãe dele me atacar. Tinha visto a própria irmã rasgar minha roupa. Aquele era o momento em que ele deveria agir. O momento em que deveria se colocar entre mim e sua família, exigir respeito e mostrar que eu não estava sozinha. Mas Sullivan apenas olhou para o meu vestido destruído. Depois olhou para a mãe, tomada pela raiva. Seu rosto perdeu a cor. Ele engoliu em seco, completamente nervoso. Quando nossos olhos se encontraram, eu esperei uma reação. Esperei que ele viesse até mim. Mas ele entrou em pânico. Desviou o olhar imediatamente e encarou o chão. Então deu um passo para trás, se afastando lentamente e se misturando entre os convidados. Ele simplesmente me abandonou. Sem uma palavra. Naquele momento, ele escolheu a aprovação tóxica da mãe em vez da minha dignidade. E foi ali que todas as ilusões que eu ainda tinha sobre ele desapareceram. Sullivan não era o homem gentil que eu imaginava. Ele era alguém capaz de defender a pessoa que dizia amar. Enquanto os convidados se aproximavam cada vez mais, Rita abriu a boca para continuar seus ataques, claramente decidida a me destruir completamente diante de todos. Mas, de repente, um estrondo ensurdecedor tomou conta do salão. As enormes portas de madeira maciça do salão se abriram de repente com uma força assustadora. O som firme dos sapatos de couro batendo contra o piso de mármore polido fez todos os olhares se voltarem imediatamente para a entrada. O silêncio tomou conta do ambiente em questão de segundos. Meu avô Harold havia chegado. Ao lado dele, dois grandes seguranças usando ternos escuros caminhavam atentos, observando cada pessoa no salão com uma expressão séria e profissional. A presença dele carregava tanta autoridade que os convidados abriram espaço naturalmente, como se uma ordem invisível tivesse sido dada. As pessoas que poucos segundos antes filmavam minha humilhação abaixaram os celulares rapidamente. Todos perceberam que a situação havia mudado completamente. Harold não anunciou sua chegada. Não tentou chamar atenção. Não se importou com os comentários ou os olhares curiosos. Seu olhar estava fixo apenas em mim. Ele viu meu vestido rasgado. Viu meu ombro exposto, exatamente onde antes estava a renda que minha mãe havia costurado com tanto cuidado. Sua expressão mudou. O maxilar ficou tenso, revelando uma raiva silenciosa que ele tentava controlar. Sem perder tempo, passou por Rita e Sabrina sem sequer reconhecer a presença delas. Para ele, naquele momento, elas não mereciam nenhuma reação. Quando chegou até mim, parou em silêncio. Então, sem dizer uma palavra, abriu o paletó elegante que usava, retirou-o e colocou cuidadosamente sobre meus ombros, cobrindo o vestido destruído. O tecido pesado me protegeu imediatamente dos olhares curiosos de todos ao redor. Sua mão firme tocou meu braço com carinho, transmitindo uma mensagem silenciosa: aquela situação havia acabado. Depois disso, Harold se virou lentamente para a família Vance. Seus olhos estavam frios e determinados. Quem fez isso? Perguntou ele em voz alta. O tom de sua voz ecoou pelo salão, fazendo até as taças de cristal sobre as mesas parecerem tremer. Rita piscou algumas vezes, completamente confusa. Sabrina deu um passo para trás. O sorriso arrogante havia desaparecido de seu rosto. Era evidente que elas não faziam ideia de quem aquele homem era. Tentando recuperar o controle diante dos convidados importantes, Rita ergueu o queixo e tentou manter sua postura superior. Com licença, disse ela, embora sua voz já demonstrasse insegurança. A segurança deveria ter impedido você de entrar.
Esta é uma festa privada de noivado da família Vance. Quem você pensa que é para invadir este lugar e falar conosco dessa maneira? Harold soltou uma risada baixa e fria. O som percorreu o salão e deixou um clima desconfortável no ar. Ele olhou ao redor, observando os detalhes luxuosos do ambiente, os tetos decorados em dourado e os enormes lustres brilhantes. Então voltou seu olhar para Rita. Sua festa particular, repetiu ele em um tom baixo e ameaçador. Você está dentro de um prédio que pertence à minha empresa. Está bebendo o meu champanhe. Está ocupando um espaço que faz parte do patrimônio da minha corporação. Ele fez uma pausa, encarando Rita diretamente. E ainda teve coragem de colocar as mãos na minha neta. O silêncio que tomou conta do salão era quase sufocante. Rita abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Sabrina começou a tremer, percebendo que a situação estava muito diferente do que imaginava. Harold deu alguns passos à frente, aproximando-se delas. Sua voz ficou ainda mais forte, garantindo que todos os convidados ouvissem. Meu nome é Harold, declarou ele com absoluta segurança. Sou fundador e presidente do grupo de hospitalidade de luxo que administra este hotel, além de outros 50 empreendimentos espalhados pelo país. Ele olhou para Rita e Sabrina com firmeza. Vocês olharam para minha neta e enxergaram apenas um alvo. Vocês viram uma jovem levando uma vida simples, trabalhando honestamente, e decidiram que ela era inferior a vocês. A voz de Harold ecoava pelo salão enquanto todos permaneciam em silêncio. Vocês acharam que poderiam intimidá-la, controlar suas escolhas e destruir sua dignidade sem sofrer nenhuma consequência. Ele apontou firmemente para Rita. Ela escolheu viver de forma humilde para entender o verdadeiro valor do trabalho duro. Queria conhecer o caráter das pessoas ao seu redor sem que o dinheiro ou o sobrenome influenciassem a maneira como elas a tratavam. Harold fez uma pausa, olhando diretamente para a família Vance. E hoje à noite, vocês mostraram exatamente quem são. Revelaram a todos o lado ganancioso, arrogante e cruel que tentavam esconder. Um grande choque percorreu o salão. Centenas de convidados ficaram em silêncio, tentando processar a revelação. A jovem recepcionista do hotel que eles haviam ridicularizado poucos minutos antes não era uma pessoa comum. Ela era herdeira de um dos maiores impérios empresariais do país. A expressão da família Vance mudou completamente. Rita deu alguns passos para trás, como se suas pernas não tivessem mais força. Precisou segurar a borda de uma mesa próxima para não cair. Toda a arrogância havia desaparecido de seu rosto. Ela estava pálida, incapaz de esconder o desespero. Sabrina tremia tanto que perdeu o controle da própria mão. A taça de champanhe escorregou de seus dedos e caiu no chão de mármore, quebrando em vários pedaços. Ninguém se moveu. Ela olhava para as próprias mãos em choque, finalmente entendendo a gravidade do que tinha feito. Ela havia atacado fisicamente a neta de um dos empresários mais poderosos do país dentro de um hotel pertencente à própria família dela. Enquanto isso, Sullivan, que havia se afastado no momento em que Hyde mais precisava dele, tentou se aproximar novamente. Ele abriu caminho entre os convidados com uma expressão desesperada. A realidade de que havia permitido que sua mãe e sua irmã destruíssem seu relacionamento com uma herdeira bilionária finalmente parecia ter caído sobre ele. Ele abriu a boca para tentar explicar, levantando as mãos em um gesto de desculpa. Mas Harold o interrompeu apenas com um olhar firme. Aquele olhar foi suficiente. O medo da família Vance era evidente. O salão, antes cheio de conversas e música, agora estava tomado por um silêncio pesado. Até a respiração nervosa de Sabrina parecia ecoar pelo ambiente. Harold não perdeu mais tempo observando a surpresa deles. Ele apenas virou levemente o corpo e levantou uma das mãos. O gerente-geral do hotel, que estava parado perto da entrada acompanhando tudo com nervosismo, imediatamente se aproximou segurando um tablet. Senhor presidente, disse o gerente, fazendo uma breve reverência. Cancele imediatamente os cartões de membro VIP da família Vance, ordenou Harold em um tom frio e profissional. Eles estão proibidos permanentemente de entrar neste hotel e em todas as propriedades associadas ao nosso grupo. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Na segunda-feira pela manhã, entre em contato com o departamento jurídico. Quero uma revisão completa de todos os contratos de fornecedores relacionados a eles.
Encontre as cláusulas de encerramento do contrato da empresa de mídia da Sabrina Vance e encerre todos os vínculos comerciais imediatamente. Não vamos manter contratos com pessoas que representam riscos desse tipo. A voz de Harold permaneceu fria e firme. Sabrina soltou um grito desesperado. A empresa dela já enfrentava grandes dificuldades financeiras, acumulando dívidas significativas. Perder um cliente corporativo daquele tamanho significava praticamente a falência pública e imediata do negócio. Harold então voltou seu olhar para Rita. Além disso, cancele todos os descontos corporativos que foram aplicados ao evento de hoje. Quero que a família Vance seja cobrada pelo valor integral do salão e do serviço de alimentação. Se a conta não for paga até amanhã à tarde, encaminhem diretamente para a cobrança. Em seguida, ele se aproximou de Sabrina. Seu olhar não demonstrava nenhum sinal de compaixão. E considere-se extremamente sortuda por eu não chamar a polícia agora. Ele fez uma pausa antes de continuar. Arrancar uma roupa de alguém contra a própria vontade pode ser considerado agressão e destruição intencional de propriedade. Se você chegar perto da minha neta novamente, meus advogados farão com que você responda por cada consequência desse ato. O peso das consequências finalmente atingiu a família Vance. Rita, a mesma mulher que antes havia exigido que eu abandonasse meu trabalho e aceitasse qualquer condição imposta por ela, caiu de joelhos. Ela segurou a calça social de Harold enquanto chorava desesperadamente. Por favor, senhor, nós cometemos um erro terrível. Hyde, por favor, nos perdoe. Nós não sabíamos quem você era. Olhei para ela em silêncio. Esse é exatamente o problema, Rita, respondi. Observei seu rosto marcado pelas lágrimas. Vocês só demonstram respeito quando descobrem quanto dinheiro uma pessoa tem na conta. Nesse momento, Sullivan finalmente conseguiu atravessar a multidão. Seu rosto estava completamente tomado pelo desespero e pelo arrependimento. Ele estendeu a mão em minha direção. Seus dedos tremiam. Hyde, por favor, disse ele com a voz falhando. Eu sinto muito. Eu nunca imaginei que elas chegariam a esse ponto. Me dê uma chance de explicar. Nós podemos resolver isso. Ele respirou fundo. Eu amo você. Olhei para o homem com quem eu quase havia me casado. Mas, naquele momento, eu não sentia mais raiva. Eu sentia apenas uma clareza absoluta. Sem dizer nada, retirei lentamente o anel de noivado do meu dedo. Então caminhei até ele e coloquei o pequeno anel em sua mão trêmula. Não existe nada para explicar, Sullivan, falei com firmeza, fazendo cada palavra ser ouvida. Quando sua mãe tentou me prender a um contrato injusto para destruir minha independência, você disse que eu deveria simplesmente assinar. Ele abaixou o olhar. Quando ela desrespeitou a memória da minha mãe, você preferiu me pressionar a obedecer. Minha voz continuou firme. E quando sua irmã me atacou fisicamente na frente de todos, você não fez nada. Você apenas se afastou e se escondeu. Sullivan engoliu em seco. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Ele tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. O que eu preciso é de alguém que tenha coragem de ficar ao meu lado quando tudo está desmoronando, continuei. Minha voz ecoou pelo salão silencioso. Eu não preciso de alguém que só encontra coragem quando descobre quem é meu avô. Olhei para ele pela última vez. Entre nós acabou. Então virei as costas para Sullivan e para a família Vance, deixando aquele capítulo da minha vida para trás. Passei meu braço pelo braço do meu avô. Juntos, deixamos aquele grande salão, enquanto a família Vance permanecia para enfrentar sozinha as consequências de suas próprias escolhas, a perda financeira e a vergonha diante de todos. As pesadas portas de madeira se fecharam atrás de nós, deixando para trás as desculpas desesperadas e os pedidos de perdão que chegaram tarde demais. A vida sempre coloca as pessoas à prova. Nunca defina alguém pelo cargo que ocupa, pelas roupas que veste ou pelo dinheiro que possui. O verdadeiro caráter aparece na forma como uma pessoa trata aqueles que acredita não terem nada a oferecer. Valorize quem permanece ao seu lado nos momentos difíceis, porque são essas pessoas que realmente merecem compartilhar suas vitórias quando os dias melhores chegam. Obrigada por acompanhar minha história até o fim. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Teria denunciado Sabrina pelo que ela fez? Compartilhe sua opinião nos comentários.
Vejo vocês na próxima história.